Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo à Rede Graça e Vida. Paz e graça seja sobre a sua vida e da sua família. Obrigado pelo carinho da sua audiência, por estar conosco através da TV Sinec ou das mídias sociais da ICGV. Eu sou o presbítero Vinícius Mota e esse programa é patrocinado e realizado pela Igreja Cristã Graça e Vida. Fique conosco, nós vamos a um breve intervalo, em instantes estaremos de volta. Olá! Você já faz parte da família virtual da ICGV? Se inscreva em nossas redes sociais e fique por dentro de toda a nossa programação. Visite a ICGV no Facebook. Acesse facebook.com/IC Graça e Vida ou no Instagram IC Graça e Vida _SP. Olá, seja bem-vindo à Graça e Vida. Eu quero te convidar para estar conosco na próxima celebração semanal aqui em nossa igreja. Nossos encontros de fé e comunhão acontecem todos os domingos às 10 horas na Avenida Bosque da Saúde, 1668. Estamos de volta na Rede Graça e Vida. E antes de passarmos a mensagem desta noite, nós temos um convite muito especial para você. Boa noite, presbítero Rafael. Boa noite, evangelista Vinícius. Boa noite aos nossos telespectadores. De fato, é um convite muito especial a nós da ICGV e a você que está nos assistindo. Para aqueles que nos acompanham há mais tempo, sabem que o mês de julho é um mês muito especial para nós, porque é nele que acontece o Supremo Concílio da ICGV. E nesse ano, anote aí na sua agenda, ele acontecerá do dia 8 a 14 do mês de julho, aqui na nossa sede em São Paulo. Para aqueles que estão nos acompanhando, o que é o Supremo Concílio e qual a importância dele para a Igreja Graça e Vida? O Supremo Concílio é o evento mais importante do nosso ministério. Ele acontece uma vez por ano, sempre no mês de julho, e já se tornou um marco para nós, administrativo, espiritual e teológico, porque é uma semana que o Santo Ministério da Igreja, pastores e presbíteros, na companhia dos ministros oficiais e de todo o corpo eclesiástico da ICGV, debruçado nas Escrituras, procuram receber de Deus orientação, revelação, instrução, encorajamento, visando a saudabilidade da Igreja. O Supremo Concílio é um marco, porque é nele que acontecem as ordenações ao Sagrado Ministério, as consagrações. O Supremo Concílio já se tornou um marco de unidade, de confraria. Nós recebemos nos últimos 2 anos, de segunda a domingo, irmãos e irmãs de diversas matizes denominacionais que vêm cooperar conosco, ajudando na promoção da unidade da Igreja. A nossa equipe nos disponibilizou esse pequeno livreto contendo algumas informações acerca do Supremo Concílio. Eu gostaria que o senhor nos falasse um pouco a respeito da temática deste ano. Para aqueles que estiveram conosco nos 2 últimos encontros, sabem que um dos pontos altos do Supremo Concílio é a temática, porque são 7 dias debruçados num único tema. E para esse ano, Deus colocou no coração dos nossos pastores um tema tão importante, tão relevante para mim, para você, para o nosso ministério, para a igreja brasileira. E o tema é Conhecendo o Coração de Deus. Uma análise íntima e prática do coração de Deus no livro do profeta Jeremias. Os que estão nos acompanhando, como é que eles fazem para poder participar? Um dos grandes marcos do Supremo Concílio também é que ele é um evento totalmente gratuito. A entrada é franca. Então, para aqueles que estão aqui em São Paulo, na capital, e querem estar conosco, é só comparecerem na Avenida Bosque da Saúde, 1668, na Saúde, aqui na capital paulista, de segunda a domingo. É importante também dizer que
que todos os nossos encontros, eles são transmitidos ao vivo pelas nossas mídias sociais, através do Facebook, através do Instagram. E é importante dizer isso porque nos 2 últimos anos nós tivemos uma presença expressiva de irmãos do Oriente Médio, irmãos da Europa, irmãos da outra América. Então, para aqueles que estão aqui em São Paulo, é só comparecerem na ICGV. E para aqueles que estão fora de São Paulo e não querem perder nada do Supremo Concílio, é só ficarem atentos às nossas redes sociais. Fica aqui então o nosso convite a você, do dia 8 a 14 de julho, aqui na ICGV. Um grande abraço. Deus te abençoe, nós te esperamos aqui. Você sabia que não existe nada mais importante para nós do que conduzirmos a nossa vida à luz da Palavra de Deus? O Salmo 119 nos diz que a Bíblia é luz para o nosso caminho. Você gostaria de ouvir a voz de Deus agora? Então, pare o que estiver fazendo, prepare o seu coração e seja edificado com a palavra de Deus esta noite. Vamos à mensagem. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. Boa noite, graça e paz. Convido você a fazermos uma reflexão na palavra de Deus. No Evangelho segundo escreveu Jesus Cristo, capítulo de número 1, a partir do versículo 1 ao versículo 14. Diz assim as Sagradas Escrituras: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem e crer por intermédio dele. E não era a luz, mas veio testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos os quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Sempre não é um privilégio de nós pregoarmos a palavra de Deus. Tanto é que este livro sagrado demorou 16 séculos para ser construído. Nós olhamos na antiga história este livro sendo escrito em tempos de paz, em tempos de guerra, mas em todos os momentos nós vemos o controle e a mão do eterno Deus. Quando nós folheamos as páginas da Bíblia Sagrada e passamos a conhecer o Novo Testamento, nós temos uma visão de um Deus que não simplesmente no passado tinha o prazer de se revelar ao homem, mas na nova aliança não só o prazer de se revelar, mas ele habitou entre nós.
Quando nós começamos a conhecer o Evangelho, nós passamos pelo Evangelho de Mateus, que nos mostra este Redentor, este Criador, com toda a sua glória, se apresentando aos judeus como um rei, o Deus que domina e tem sobre as tuas mãos todo o controle. E assim nos apresenta Lucas, o Evangelho, apresentando aos gregos o Deus como homem. Nós começamos a se maravilhar pela Bíblia Sagrada quando nós olhamos o Evangelho de João. O Evangelho de João, ele traz algo particular de Deus. E sim, o texto nos revela, como nós vamos ver, que João escreve o seu Evangelho para a fé. E este ponto de fé é importante nós ressaltarmos e relembrarmos. E um dos motivos que nós temos para pregoar a palavra de Deus não é mostrar um Evangelho ou um Jesus que ele barganha, que troca, que nós devemos dar para receber. Não, a revelação de Deus, ela é muito maior do que isso, pois nós conhecemos que o nosso Jesus se desvaziou de toda a sua glória e se tornou homem e habitou entre nós. Para mim, o maior milagre da Bíblia é esse, de um Deus tão grande, tão poderoso, que se tornou tão pequeno que cabe dentro do meu e do teu coração. Quando nós começamos a observar não somente a questão da fé, que o João, o apóstolo, o evangelista João nos retrata, nos mostra também que o Evangelho de Cristo, ele é muito mais do que falarmos em outras línguas, que o Evangelho de Jesus Cristo, ele é muito mais do que curas, do que milagres, do que maravilhas, porque a fé, ela não vem pelas obras, a fé, ela não surge por aquilo que Deus faz no nosso meio, e a importância do Evangelho se torna porque Cristo, ele não veio simplesmente para nos satisfazer os nossos desejos, mas a Bíblia nos fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a sua palavra. E é nestes momentos difíceis que enfrentamos, e o nosso propósito é resgatar esta imagem do Evangelho, de mostrar a pureza do Evangelho, de mostrar que o sacrifício de Cristo, ele não veio simplesmente para mostrar que existia um Deus no céu e que poderia fazer isso. Não, o sacrifício de Cristo, ele veio nos apontar que existe sim um Deus no céu, que habitou entre nós, mas que este Deus que habitou entre nós, ele não está simplesmente preocupado com aquilo que você quer vestir, com aquilo que o teu coração deseja, mas ele veio nos apontar que ele é muito maior do que isso, que ele veio fazer aquilo que os homens não podem fazer. Ele veio reconstruir a imagem do homem que havia sido perdido. Já parou para pensar nisso? De olhar o Evangelho por este lado? De não simplesmente ler a Bíblia por olhar em questão de ter medo da condenação, mas de poder começar a ver como João, ele trata a pessoa de Cristo no seu Evangelho, a intimidade que este apóstolo tinha, que este evangelista mostrava, que é a importância do Evangelho para a humanidade. Se nós começarmos a pensar por este lado, nós vamos ter uma ideia diferente do que é viver em comunhão e viver para Cristo, porque muitos acham que a vida com Cristo ou a vida religiosa é uma vida de prisão, é uma vida sem nexo, sem amor. Não, mas o Evangelho de João nos mostra por si só. Somente nós começarmos a ler nos leva a uma dimensão muito grande, quando ele diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós remete no Antigo Testamento esta verdade, que não só simplesmente revela um Deus
que cria, mas aí ele começa a se revelar ao homem dizendo: eu não só simplesmente sou um Deus que crio, mas eu sou o principiador de todas as coisas, eu sou a cabeça da criação. E isso nos traz um temor muito grande em nosso coração, porque nós acompanhamos a história do cristianismo e nós vemos que na história do cristianismo sempre houve opositores, pessoas que não tiveram a sensibilidade, nem tampouco a oportunidade de conhecer este Deus como Ele é. Mas João ainda continua dizendo assim, se referindo a si mesmo como discípulo a quem amava, e o seu relato da vida de Jesus se tornou o evangelho amado da igreja. Percebemos que a intimidade que nos leva a conhecer a Cristo e a intimidade que nos aproxima dele pela palavra nos torna o quê? Não simplesmente pessoas que façam do evangelho lucros financeiros para si próprio, ou se usa a palavra de Deus para se apresentar. Mas esta intimidade que João revela, ele mostra que o intuito desta revelação, dessa proximidade com Deus, é mostrar que existe um Deus grande, e a sua grandeza faz com que as pessoas o conheçam na sua integridade e na sua maravilhosa luz. Este é o propósito do Evangelho. Continuamos, nós vamos ver que nesses primeiros capítulos, nos capítulos que João começa a decorrer do Evangelho de Jesus Cristo, nós encontramos figuras primordiais. Eles não estão ali por acaso. Nele nós encontramos encontros maravilhosos. Por exemplo, João relata o encontro de Nicodemos, o desconfiado Tomé, Lázaro e a mulher samaritana junto ao poço. João nos transmite as palavras mais memoráveis de Jesus. E seus sermões são mais longos e seus milagres mais significativos. E essa narrativa, temos um encontro pessoal com Deus. Nós percebemos que as Escrituras Sagradas, ela nos leva a algo mais íntimo com o Senhor. E essas figuras que nós acabamos de mencionar nesta noite, nos retrata e nos mostra que o Evangelho de Cristo não é um evangelho raquítico, um evangelho que leva você a se satisfazer pelo seu próprio bem, aquilo que você necessita. Não, ele vai muito mais além. Nós encontramos a mulher junto ao poço de Samaria, um encontro memorável, que Jesus nos mostra que ainda que estejamos nós na solitude dos nossos encontros, nós podemos criar e estabelecer o reino de Deus através de uma pessoa. Muitos procuram massas, pessoas, para poder criar movimentos, para poder propagar o Evangelho de Cristo. Jesus mostra que, assentado junto ao poço, ele revolucionou a vida de uma pessoa. E essa pessoa que foi revolucionada pela sua palavra, ela revolucionou outras pessoas. Então nós entendemos que o Evangelho de Cristo, ele tem muito mais poder quando nós utilizamos ele com sabedoria e inteligência provocada pela ação da sua palavra. Dando continuidade, os textos, versículos que nós lemos nesta noite, nós vamos encontrar o motivo por que João traz isso. E qual seria este motivo? No final do primeiro século, havia uma pequena comunidade de cristãos à antiga Éfeso, e seus membros tinham ouvido Paulo e João relatarem extraordinárias histórias de Jesus e haviam se fortalecido na fé sob a liderança desses apóstolos. Qual que é o intuito primordial nosso, como homens e mulheres que desafiaram e que colocaram a sua própria vida em amor do Evangelho? Nós temos uma responsabilidade muito grande, e que nós não podemos abrir mão desta responsabilidade, de defender o Evangelho de Cristo e manter ele na sua pureza. Veja bem que nós começamos a conhecer que aquelas pessoas
que João estava novamente ministrando e trazendo os relatos de Cristo eram pessoas que haviam ouvido a Paulo pregoar e havia ouvido sobre o testemunho de João. E qual foi a maior dificuldade? A maior dificuldade que eles encontravam era a deturpação das verdades bíblicas. Por exemplo, nós conhecemos o trabalho que foi para edificar e tudo quanto Jesus conduziu nos seus ensinamentos. Nós observamos no Evangelho que Jesus não tinha simplesmente tempo para si próprio, mas a preocupação do Mestre era mostrar e divulgar o reino de Deus. E qual tem sido a nossa responsabilidade? O que nós temos defendido? Qual tem sido a razão da nossa fé? Qual a importância que nós temos com os membros da nossa comunidade? Você, pastor, você, ministro de Deus, você que apregou o Evangelho de Cristo, ou você que aceitou a Cristo como seu Salvador, qual é a sua participação? Qual é o seu esmero para manter a pureza deste Evangelho? E é este objetivo que estamos aqui, com esta convicção que o Evangelho de Cristo é aquele que ainda continua brilhando sobre as trevas, e as trevas não têm poder de apagar esta maravilhosa luz. Dando continuidade a este texto, nós vamos ver duas coisas primordiais. Primeiro, a revelação e a redenção. Olha só o que o texto diz no capítulo 1 e o versículo 5. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. A luz de Deus veio brilhar no mundo. Cristo revela o Pai. E em Cristo vemos a glória de Deus e em um ser humano. Embora Jesus tinha sido perseguido, julgado e crucificado, a luz não pôde ser apagada. O que nos chama a atenção esses versículos? E que nos traz um grande temor. Quem eram os opositores do Evangelho? E quem limitava contra esta maravilhosa luz no tempo de Jesus? O trabalho que esses apóstolos edificaram. Nós conhecemos a história do cristianismo e nós vemos que muitos daqueles irmãos, para manter esta fé e a pureza deste Evangelho, esta semente elas foram regadas com seus próprios sangue. E isso nos traz um temor muito grande em nosso coração, porque quando nós olhamos da janela para fora e nós começamos a observar a deturpância, a falta de temor, a falta de homens que tenham coragem de defender este Evangelho. Por que falta isso? Porque as pessoas que nós vivenciamos hoje e vemos, conheceu o Evangelho não como o Evangelho que Cristo apresentou, e nem tampouco como as Sagradas Escrituras ela nos revela, porque o Evangelho de Cristo não é um Evangelho que não venha nos trazer benfeitura ou conforto, não. O Evangelho de Cristo é aquele que nos tira da zona de conforto, é aquele que nos faz deixar de ter para que o nosso próximo tenha a possibilidade de encontrar este Jesus. Olhamos nos nossos dias de hoje, o que nós temos feito para defender a nossa fé. E este convite que eu faço para você nesta noite, para refletir comigo sobre a perseverança da fé. Dando continuidade a isso, nós vemos que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava face a face com Deus, e o Verbo era Deus. Parece que só um pouco fora de nexo nós meditarmos dentro dessa envergadura da palavra de Deus. Mas quando nós dizemos face a face, nós remetemos algo que sai do comum, aquilo que está no habitual, nos leva a conhecer Deus numa intimidade muito profunda. E eu pergunto a você, nesta cidade que nós vivemos, São Paulo, uma megalópole, uma cidade imensa, que ela não para, são 24 horas movimento, pessoas que vão e que vêm, pessoas que toda hora se transitam mediante a nós e os nossos afazeres. Porém, eu quero dizer
que nós não temos desculpa para poder manter este evangelho que as Sagradas Escrituras não nos demonstram. Não, não é isso. Nós queremos dizer que por mais que temos os nossos compromissos e os nossos afazeres, há uma prioridade de Deus em nossas vidas. E essa prioridade de Deus é manter o evangelho de fé transformador, libertador do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como nós podemos fazer isso? Levar a nível de intimidade como João revela. Olha o nível que João começa a trazer e demonstrar a Cristo. Será que João era simplesmente um homem que passou o seu tempo ou o momento da sua vida, simplesmente resolveu escrever aquilo que ele achava ou pensava? Eis aí o grande problema do cristianismo no século 21. Pessoas que escrevem, pessoas que apregoam, pessoas que dizem aquilo que pensam e aquilo que acham. Mas Cristo não nos ensinou isso. O Evangelho de Cristo ele é tão confrontador que ele não nos dá essa possibilidade de pregoar aquilo que nós pensamos ou que nós achamos. Mas ele nos dá só uma saída, de pregoar a verdade, de pregoar o Cristo ressurreto, que nos tira da zona de conforto e nos leva para uma experiência maravilhosa com Ele. Sendo assim, este evangelho inicia de modo magnífico. Começa retratando a vida de Jesus Cristo na eternidade, antes que o mundo existisse. Esta vida era rica e gloriosa, cheia de deleite infinito e bem-aventurança do Pai. Ao compreender esta verdade, apreciaremos de modo mais completo. O que nós podemos aprender com isso? Que o Evangelho, que muitos têm pregoado, ele tira esta grandeza de Cristo. Ele tira esta glória de Cristo. O Evangelho nós não podemos pregoar sem fé e sem mostrar esta glória de Cristo. Porque nós olhamos nas Sagradas Escrituras e aprendemos, principalmente com Paulo, nas suas palavras, nos seus ensinamentos, importa que Cristo cresça e eu diminua. Não simplesmente por palavras, mas pela ação, pelas obras e pela fé. Mostrar Cristo na sua eternidade, ao seu momento glorioso, o seu desvaziar de toda a sua grandeza para estar no nosso meio. É este o propósito do Evangelho de João. E é este o nosso propósito, de mostrar a grandeza, a glória deste Deus, a sua magnitude, a sua perfeição, do que Ele pode realizar e o que Ele tem realizado no nosso meio. Assim, nós vamos ver o completo amor condescendente de Cristo ao se encarnar. No princípio, quando os céus e a terra foram criados, o Verbo já existia, e isso é outro modo de dizer que ele existia desde a eternidade. Ele não era um ser criado, como certos hereges afirmam. Este era a briga de João para defender o Evangelho de Cristo. Defender a eternidade, a infinitude de Jesus. De mostrar que Jesus Cristo não era simplesmente um homem criado, um ser criado, alguém que foi criado, mas ele mostra dizendo que este Jesus, ele estava desde o princípio da criação. Ele não era criado, ele era e é o Criador de todas as coisas. Tanto é que no texto ele diz que tudo que foi criado, sem ele, nada poderia ter existido. E é por isso que nós glorificamos este Deus. E nós não podemos deixar de revelar a sua grandeza. Ora, o que valeria de nós pregoarmos a palavra, mostrando a grandeza do que nós podemos fazer, daquilo que nós pensamos? O Evangelho não teria notoriedade alguma. O Evangelho sem Cristo, sem revelar a sua grandeza, não tem poder algum. Não seria notório nós ficarmos pregoando algo que venha satisfazer momentaneamente, mas temos a oportunidade de revelar o Criador,
a sua grandeza e a sua importância no papel de toda a criação. Sendo assim, o Verbo estava face a face com Deus, e o sentido é que o Verbo existia na comunhão. É importante nós relembrarmos acerca da comunhão, do que nos faz apelar, do que nos faz trazer e notificar, grifar a respeito da comunhão. Ora, o evangelho sem comunhão não é evangelho. Ora, a nossa proximidade sem comunhão, não existe proximidade. Porque o evangelho, ele não tem fins lucrativos. O interesse do evangelho não é interesse próprio. Mas nós temos esta consciência que esta comunhão nos promove a revelar a grandeza deste Deus, que ainda em meio às trevas, a sua maravilhosa luz continua brilhando. Assim, a grande verdade de que Cristo criou todas as coisas. Nele estava a vida, não por meio dele, mas nele. Assim, em capítulo de número 5, versículo de número 26 do próprio livro, vai nos dizer assim: pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E ele dizendo no capítulo de número 6 e no versículo de número 48, eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. O que nós podemos dizer, finalizando esta mensagem nesta noite, que o texto de João, entre todos os seus capítulos, nos mostra e nos revela a grandeza deste Deus. E nos ensina que assim como ele esvaziou de toda a sua glória, se importando comigo e se importando com você, nós vamos ver ele dizendo, eu sou o pão da vida. Ele dizendo, eu sou a porta. Ele dizendo, eu sou o caminho. Ele dizendo, eu sou a verdade. Eu sou a vida. Eu sou a eternidade. E todo aquele que passar por mim, a porta, encontrará passagem. Te convido a você a conhecer um pouco mais desse Jesus. Esse Jesus que te dá um caminho, que te dá uma passagem. Esse Jesus que te mostra a sua eternidade. Não simplesmente como um fim, mas como o começo de todas as coisas. Eu convido a você a se assegurar nas palavras que Jesus disse em João capítulo 14, a partir do versículo 1. Assim diz as Sagradas Escrituras: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Eu vos sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, e como saberemos o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Essas são as palavras de Jesus. Talvez você que acompanha os nossos programas, talvez você procure um sentido da vida. Talvez você parou nessa noite por não ter opção alguma e se assegurar em alma. Mas eu te convido não para se assegurar nas minhas palavras, mas para dar credibilidade nas palavras de Jesus. Pois a ciência, a arqueologia, a história comprova a veracidade das Escrituras Sagradas e de todos os seus ensinamentos.
convido a você para curvar a sua cabeça e neste momento direcionar o teu pensamento ao coração do Pai. Bondoso Deus, te louvamos o teu nome e te engrandecemos a ti na beleza da tua santidade. E conhecemos e sabemos que as tribulações dessa vida são passageiras, ó Pai. Mas às vezes por nós não conhecermos a tua palavra e de nem termos relacionamento contigo, nós vivemos uma vida de dor, de fracasso e de sofrimento. Mas temos a credibilidade em Ti e na Tua Palavra, que nos conforta e que nos dá um novo horizonte. Ó querido Jesus, todos aqueles que nos alcançam pelo programa e que têm disponibilizado um tempo da sua vida para ouvir as Tuas palavras, os recompense grandemente, trazendo a paz que excede todo o entendimento para a glória do Teu nome. Tudo teve um princípio, tudo teve um começo, e nós te louvamos, Senhor, porque Tu és aquele que começou a boa obra e há de aperfeiçoar. Visita, Senhor, porventura, se alguém que nos vê e nos ouve está com o seu coração atribulado em meio às adversidades da vida, lhe proporciona a paz, lhe proporciona tranquilidade em meio aos revés. Assim te louvamos e te adoramos para todo sempre. Amém, amém e amém. Nosso programa está se encerrando e eu não poderia deixar de lembrá-los que amanhã é dia de Quarta da Vida. Este é o nosso culto no meio da semana, que ele acontece todas as quartas-feiras às 20 horas. Eu também queria lembrá-los que todas as terças-feiras às 19 horas nós nos encontraremos aqui na TV Sinec. E o programa da semana que vem será um programa muito especial, a qual estará trazendo uma matéria sobre a visita dos nossos pastores presidentes lá na nossa Igreja Cristã Graça e Vida, no Rio Grande do Norte. Então venha para você conhecer um pouco do nosso trabalho lá no Agreste Potiguar. Tenha uma boa noite, Deus vos abençoe. Somos todos Graça e Vida.